Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, possa iluminar os passos de vocês, venha dar uma excelente semana, debaixo da graça, do poder e da unção de Deus. Amém? Convido você que ainda não está me seguindo, a estar seguindo o canal, a estar curtindo, compartilhando com quem necessita ouvir a palavra de Deus. E não esquece de deixar no comentário o que você tem achado a respeito dos vídeos. Amém? Porque aqui nós temos palavra de Deus direto. Quase todo dia tenho postado vídeo a respeito da palavra de Deus e trazendo uma explicação um pouco mais detalhada para que você possa se aprofundar na palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero falar aqui de um assunto que tem me chamado muita atenção a respeito do mundo dos evangélicos, do mundo do católico e assim em diante. Que é a respeito de Jesus realmente vem como mendigo pedir? Jesus realmente vem como mendigo cear conosco? Hoje eu quero trazer esse tema, que é um tema ao mesmo tempo polêmico, é um tema que ao mesmo tempo tem dividido opinião, mas é um tema que eu quero esclarecer para vocês perfeitamente na palavra de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar aqui em dois textos. O primeiro é 1 Coríntios, capítulo 8, verso 9, e o segundo texto é Mateus, capítulo 25, do verso 35 ao verso 40. Porque em 2 Coríntios, capítulo 8, e o verso 9 diz: Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por vós, para que pela sua pobreza vós enriquecesseis. Ele era o dono de tudo, como todos sabem, né? O Senhor era cheio de glória no céu, mas ele escolheu, né? Se esvaziou de toda glória, de todo poder, para que vinha aqui na terra. Ele mesmo esclarece muito bem que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, né? Ele não veio para ostentar riquezas, ele não veio para mostrar que era mais santo do que os outros, mas ele veio para nos ensinar como viver em santidade, como viver uma vida digna diante de Deus. Ele escolheu nascer em um estábulo, viver sem casa própria, andar entre os simples e rejeitado, como a gente lê a Bíblia, a gente mesmo entende isso. Quando a gente vê lá que o próprio Jesus fala que não veio para os sãos, mas sim para os doentes, né? Então não veio como mendigo pedindo nada, veio dar tudo até a própria vida pelos nossos pecados, né? Ele não veio pedir esmola, mas veio dar a vida pelos nossos pecados. Fez isso para chegar perto de nós e para nos dar a maior riqueza de todas, a salvação da nossa vida, e a vida é eterna, né? Foi para isso que o próprio Jesus veio, né? Então você sabe por que Jesus veio ao mundo de forma tão humilde, né? E sabe onde ele está esperando por você hoje? Vamos ver, né, duas verdades que a Bíblia une em 2 Coríntios capítulo 8 e Mateus capítulo 25 a respeito dessa verdade. A primeira verdade, ele era rico, mas se fez pobre, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, que eu acabei de ler para vocês. Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por vós, para que pela sua pobreza vós enriqueceis, né? Então Jesus é Deus, é dono de todo o universo, mas largou toda a glória do céu, nasceu em manjedoura, não teve casa própria, viveu simples, não veio pedir nada, veio dar a própria vida, fez isso para que nós, que éramos pobres em espírito, fosse feito rico na graça de Deus. Nós era pobre, era abandonado em espírito, né? O povo de Israel vivia uma crise terrível naquela época, que o povo era tão idólatra como dias atuais. O povo estava só querendo para si, esqueceu de ajudar o povo de Deus. Então Jesus veio, né, se fez pobre, se fez humilde para que pudesse nos dar a salvação. Essa é a primeira verdade. E a segunda verdade se encontra lá em Mateus, né? Porque ele está em cada irmãos necessitados, que a gente lê em Mateus, capítulo 25, verso 35 ao 40. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me acolheste, estive nu e me vestiste, enfermo e me visitaste. E o rei lhe responderá: Em verdade vos digo que toda vez que o fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequenos, a mim fizeste. Então ele não está mais na terra em corpo humano, mas se identifica totalmente
com quem sofre, né? Com quem tem sofrido, com quem tem passado por sofrimento ali. Então Deus e o próprio Jesus, né, se identifica totalmente com essas pessoas. Quando você ajuda quem não tem o que comer, que está sozinho, que ninguém quer olhar, né? Você não está fazendo só um favor à pessoa, você está honrando a Jesus que se fez pobre para se aproximar de todos, né? Então é o que acontece. Essa história que Jesus veio em mendigo, tem visto em mendigo, né? Pedir é história que não condiz com a própria palavra de Deus. É a história da mitologia, né, que a gente tem visto nos dias atuais. Só que o que tem me chamado muita atenção é que o próprio povo evangélico, né, a maioria tem acreditado nessa hipótese de Jesus ter vindo em mendigo. Temos que ter cuidado, temos que ler e nos aprofundar na palavra de Deus. Que Jesus Cristo não virá mais como mendigo, Jesus Cristo não virá mais pedir, Jesus Cristo não virá morrer mais pela igreja, mas ele virá buscar a igreja, aqueles que são escolhidos dele, né, para morar na glória, né? E é tanto que a própria palavra vai nos dizer que o próprio Jesus Cristo não virá mais sobre a terra, não pisará na terra, e sim dará ordem aos seus anjos que venham buscar, e ele ficará sobre as nuvens para buscar o seu escolhido. Se você acredita em hipóteses que Jesus Cristo vem em mendigo, Jesus Cristo a pessoa te pedir, foi Jesus Cristo que veio, você está totalmente equivocado. Porque ele ensina, quando você dá comida a quem tem fome, água a quem tem sede, acolhe quem está sozinho, você não está ajudando só aquela pessoa. Jesus diz, o que você faz ao menor dos meus irmãos e a mim que você faz. Ele se fez pobre para ser igual a quem ninguém quer ver, né? Então, a própria palavra também vai nos alertar que no juízo o próprio Jesus vai dizer que tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, apartai-vos de mim. Por isso que temos que fazer sim, temos que fazer a caridade, temos que ajudar, mas não para vangloriar nós mesmos. Temos que fazer para Jesus, que não precisa de ninguém ficar sabendo da obra que você fez. Só precisa de Jesus saber a obra que você tem feito. Por isso que temos que ter muito cuidado. Mas o que isso significa para nós? A fé verdadeira não é só palavras, ela se mostra no amor ao próximo, porque ele mesmo diz, amará o próximo como a ti mesmo. Não precisamos ter muito para servir, basta ter um coração que vê a necessidade dos outros. Outro ponto importante, quem diz que ama a Deus e ignora quem está ao seu lado não conhece o amor de Cristo. Por isso que temos que ter cuidado com essa passagem. A Bíblia é clara, a Bíblia nos dá vários relatos, mas temos que ter cuidado com o tipo de interpretação que nós temos interpretado a Bíblia. Temos que buscar interpretar ela conforme o que Deus quer que interpreta, para que não ficamos nessa dúvida. Jesus veio mendigo? Jesus ainda hoje vem aí como mendigo pedir? Negativo, não vem mais, né? Não vamos acreditar nisso, isso é história furada, né? Mas tem o que aprendemos com esse texto. Jesus não veio com poupas, veio com amor, né? A fé que não cuida do próximo não é fé verdadeira, né? O menor gesto de carinho vale muito para Deus. Por isso que temos que ajudar sim, né? Mendigos, viúvas, órfãos, necessitados, mas ajudar não para vangloriar nós, como a gente tem visto nos dias atuais, que o povo tem que ficar postando que está ajudando. Mas temos que ajudar, porque se estamos fazendo para esse tipo de pessoas necessitadas, estamos fazendo para Jesus. Não acredite que Jesus venha em mendigo, que ele não virá. E para encerrar o vídeo, né? Hoje não deixe passar a oportunidade de ser a mão de Deus na vida de alguém. Lembre-se, se ele se fez pobre para nos enriquecer, hoje espera o nosso amor em cada pessoa que precisa. Que Deus nos dê um coração igual ao dele. Amém? Não se esqueça, Jesus Cristo não virá mais como um mendigo, Jesus Cristo não virá cear com você como um mendigo, ele virá sim, se você tiver a sua casa de oração, se você busca ele a todo tempo, o Espírito Santo está com você e Deus e o próprio Jesus está te abençoando. Mas não acredite que se você fez uma boa ação ao mendigo, foi Jesus Cristo que veio e te pediu,
porque essa história não existe segundo a Bíblia. Amém? Que fiquem todos na paz, que Deus abençoe. Escreva no comentário se você sabia disso ou se você não sabe.